Está no ar. A memória viva da música brasileira. Olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa A Memória Viva da Música Brasileira. No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco da música erudita que era feita em Minas Gerais no período do Brasil colonial. A capitania de Minas Gerais nasceu com a descoberta de ouro pelos bandeirantes paulistas no final do século XVII. Os primeiros habitantes foram os paulistas, seguidos pelos emboabas, que eram formados principalmente por baianos e pernambucanos. A capitania de Minas nutriu desde o seu início uma devoção singular pela música. Os primeiros povoamentos eram incrustados nas montanhas com clima propício à evocação nostálgica das terras e parentes deixados para trás. Os portugueses, com seus instrumentos e músicas enraizadas de tradição, trouxeram alento ao isolamento que a atividade mineradora requeria. Naquela época, a maior parte da música era feita no âmbito das funções religiosas. Música durante o culto, nas procissões, em casamentos, em enterros. A música religiosa estava sujeita sempre a contrato, que eram firmados principalmente com as irmandades, as ordens terceiras e o Estado. As irmandades e as ordens terceiras eram muito poderosas economicamente na época e financiavam a formação de muitos músicos, além de garantir a existência de vários conjuntos musicais em atividade. Essa crescente mão de obra por música passou a ser suprida principalmente por mulatos alforriados, que atuavam intensamente em atividades manuais e tinham como meta a ascensão social. Eram escultores, musicistas, mestres de obras, pintores, mestres de capelas, arquitetos, etc. Entre os principais representantes dessa fase da música mineira estiveram os compositores de Vila Rica, Inácio Pereira Neves, Francisco Gomes da Rocha, Marcos Coelho Neto e Jerônimo de Souza Lobo, dentre outros. Destacaram-se também de outras cidades mineiras José Joaquim Emérico Lobo de Mesquita, da Vila do Príncipe, atual Cerro. Ele nasceu em 1746 e faleceu em 1805 no Rio de Janeiro. Emérico Lobo de Mesquita é considerado um dos principais compositores da escola mineira. Dele, ouviremos agora o Noturno número 3, sobre a regência de Sérgio Magnani, uma gravação de 1986.
Por volta dos 30 anos de idade, Lobo de Mesquita deixa sua cidade natal, o Cerro, e muda para o Arraial do Tejuco, hoje conhecida como Diamantina. O Arraial do Tejuco floresceu a partir da extração de diamantes que foram encontrados ali nas margens do rio Jequitinhonha. Lá, Lobo de Mesquita exerceu as funções de organista e professor particular de música. As suas primeiras composições foram feitas lá, em Diamantina, entre 1782 e 1798, data em que ele muda-se para Vila Rica, hoje Ouro Preto.
De Lobo de Mesquita, ouvimos Salve Regina, com a Orquestra Sinfônica Brasileira, regência de Eduardo Guarnieri. Isso foi gravado em 1958. Os manuscritos da obra de Lobo de Mesquita encontram-se espalhados por numerosas cidades mineiras, pois era famoso no seu tempo. Trata-se, em geral, de cópias das partes instrumentais. Os originais, bem como as partituras, são raras. As obras até agora localizadas, em parte reconstituídas e algumas até gravadas, são todas sacras. Compreendem antífonas, ladainhas, missas, credos, te-deums, envolvendo coro e orquestra. Predomina nessas obras o estilo homofônico, típico do período rococó clássico europeu, que se estendeu de 1730 a 1810. Agora vamos ouvir mais uma música de Lobo de Mesquita. Vamos ouvir a Ladainha em Fá, sob a regência de Vitor Gabriel. No Rio de Janeiro, Lobo de Mesquita filia-se como organista à Terceira Ordem de Nossa Senhora do Carmo, para a qual trabalhou de 1801 até sua morte, em 1805. Até a década de 40, Lobo de Mesquita era conhecido somente como organista, quando manuscritos de suas obras começaram a ser encontrados. Até o presente, foram identificados cerca de 85 obras de sua autoria. Vamos encerrando aí a participação de Lobo de Mesquita em nosso programa com uma gravação feita na Semana Santa de 2018 em Aiuruoca,
aqui pelo coral Vozes de Aiuruoca, sob a regência de Luiz Gonzaga Ferreira Pinto, ouviremos Glória Laus, de José Joaquim Emérico Lobo de Mesquita. Olá, ouvintes! Vocês estão ouvindo a Memória Viva da Música Brasileira, que hoje está abordando a música erudita que era feita em Minas Gerais na época do Brasil Colônia. Agora nós vamos conhecer um pouco da obra de um outro compositor mineiro do período colonial. É Francisco Gomes da Rocha, que nasceu em Vila Rica em 1754. E faleceu na mesma cidade em 1808. Foi um dos principais músicos que atuou em Vila Rica como cantor. Ele era contralto e regente, além de fagotista e depois timbaleiro do Regimento de Dragões da Vila. Dividiu sua atuação profissional em Vila Rica como músico e como escrivão e tesoureiro das Irmandades da Boa Morte desde 1766. E na Irmandade de São José dos Homens Pardos desde 1768, ano em que entrou para a Ordem dos Mínimos de São Francisco de Paula.
Ouvimos com a Brasília Essentia, grupo vocal e orquestra, Spiritus Domini, uma composição de Francisco Gomes da Rocha. Dentre as cerca de 200 obras que Francisco Gomes da Rocha compôs, sobreviveram em manuscrito apenas 5 obras, dentre elas o Invitatório 4, a Novena de Nossa Senhora do Pilar, de 1798, o Spiritus Domini, que nós ouvimos agora, que é de 1795, o Vidi Aquam, número 4, e o Vidi Aquam, número 8. Vamos encerrar aqui a participação de Francisco Gomes da Rocha com um trecho aí da Novena de Nossa Senhora do Pilar. Ouvimos de Francisco Gomes da Rocha alguns movimentos aí da Novena de Nossa Senhora do Pilar, com o conjunto Vox Brasiliensis, com direção de Ricardo Cangi. Agora vamos conhecer um pouco da obra de outro compositor mineiro do período colonial. É o Jerônimo de Souza Lobo, que nasceu em Vila Rica em 1780 e faleceu também em Vila Rica em 1810. Foi compositor, organista e violinista, atuando também em Vila Rica como organista da matriz de Nossa Senhora do Pilar. Provavelmente foi pai do compositor Jerônimo de Souza Lobo Queiroz, autor de uma Missa e Credo de 1825. Parece ter sido um compositor prolixo, apesar de suas obras não estarem totalmente identificadas. Entre suas principais obras estão Domingo de Ramos, Matinas de Santo Antônio, Ofício de Quarta-feira Santa, Ofício de Sexta-feira Santa e Responsórios de São Francisco de Paula. Vamos ouvir de Jerônimo de Souza Lobo, Matinas de Quinta-feira Santa. Plorant, ploravit in notte, in
Ouvimos de Jerônimo de Souza Queiroz, Matinas de Quinta-feira Santa, com o conjunto Calíope e Orquestra Santa Teresa. Agora nós vamos conhecer outro compositor mineiro do período colonial, que foi Inácio Parreiras Neves. Ele nasceu por volta de 1736 em Vila Rica, onde faleceu aproximadamente em 1790. Foi compositor, regente e cantor. De sua obra conhece-se pouca coisa. Temos aí um credo para coro e orquestra que nós vamos ouvir logo em seguida. Agora vamos ouvir outra composição de Inácio Parreiras Neves. Vamos ouvir a Antífona de Nossa Senhora, com o grupo Vox Brasiliensis, com a direção de Ricardo Cangi. Oh
Vamos conhecer agora outro importante compositor mineiro na época do Brasil colonial. Estamos falando de João de Deus de Castro Lobo, que nasceu em Vila Rica em 1794 e faleceu em 1832. Castro Lobo foi compositor e organista, oriundo de família de músicos mineiros de pelo menos 3 gerações. Sua atividade musical parece iniciar-se em 1811, quando participou de uma temporada na Casa da Ópera de Vila Rica, atual Teatro Municipal de Ouro Preto, ao lado de 16 músicos e 20 cantores. Em 1815, tornou-se irmão e professor de música da Irmandade de Santa Cecília de Vila Rica, agremiação de profissionais que exerciam o monopólio da música naquela cidade. Em 1817, passou a exercer a atividade de organista da Terceira Ordem de Nossa Senhora do Carmo de Vila Rica, cargo que exerceu até 1823. Em 1819, havia concluído seus estudos de latim e em 1820 foi admitido no Seminário de Mariana, lá permanecendo até 1822, quando ordenou-se padre pela Ordem de São Pedro. Nesse ano, quando ainda atuava na Ordem Terceira do Carmo, compôs para a Irmandade um Te Deum para os festejos da recepção de Dom Pedro I em Vila Rica. Então vamos ouvir agora 2 movimentos aí desse Te Deum com a Orquestra de Câmara Pro Música de Juiz de Fora, regência de Nelson Hack.
Em 1824, Castro Lobo transferiu-se definitivamente para Mariana. Em 1825, ele filia-se à Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, para a qual compôs música relativa às festividades locais, exerceu o sacerdócio e, provavelmente, o cargo de mestre de capela. Entre suas principais obras estão a Abertura em Ré maior, o Credo em Ré maior, Matinas da Santa Cecília, Missa em Ré maior, Missa e Credo a 8 vozes e o Responsório Fúnebre. Vamos encerrar a participação aí de Castro Lobo com a Missa e Credo a 8 vozes, com a Camerata do Rio de Janeiro, sob a regência de Henrique Morelenbaum. Vamos ouvir aí o movimento Agnus Dei. O encerramento das atividades da mineração do ouro em fins do século XVIII gerou como consequência imediata o declínio das atividades musicais em Minas Gerais. No início do século seguinte, o centro de gravidade da vida musical brasileira haveria de se transferir para a cidade do Rio de Janeiro. Muito bem, ouvintes, estamos chegando aí ao final de mais um programa, A Memória Viva da Música Brasileira. No programa de hoje, nós conhecemos um pouco da atividade musical que era produzida em Minas Gerais no período colonial. Espero que tenham gostado e espero revê-los em nosso próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência.